Fala, treinadores, mais um vídeo para o quadro Pokédex. E no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês aí como fazer o Grookey. Lembrando que a gente vamos estar fazendo aí todos os Pokémons da região de Galar nesse quadro, beleza? Então vamos lá, a gente começou fazendo o Scorbunny e hoje vamos estar fazendo aí o Grookey. Lembrando, eu estou fazendo o esboço com lapiseira. Você pode estar fazendo o esboço com lápis normal, mas aqui a gente vai estar fazendo aí com lapiseira. Um detalhe importante, que é esse esboçozinho que eu estou fazendo aqui, como se fosse um jogo da velha, a gente sempre vai fazer isso daí para tentar fazer a cabeça dele mais certinha. O corpo dele, a gente faz essa linha como se fosse o rabo, a cauda dele. Aqui a gente fez ali tipo um Wzinho e aqui uma linhazinha para fazer a madeirinha que ele usa na cabeça. Aqui terminamos praticamente com a lapiseira. A gente fez praticamente só o esqueletozinho. Como os Pokémons iniciais são mais fáceis de desenhar, a única coisa mais difícil aí com certeza vai ser a cabeça e a parte dos olhos. Aqui terminamos, ó. Vamos fazendo a cabeça dele. Aqui vamos fazendo um desenho como se fosse a orelha. A orelha dele a gente vai fazer com lápis normal. Não precisa ser um lápis específico, tá, galera? Lembrando que eu estou fazendo este desenho numa folha de 180 gramas. Para os lápis de cor que eu uso, ela não é muito indicada, porque ela é uma folha para desenho mais profissional, né, com lápis de cor profissional. Como os lápis de cor que eu vou estar usando aqui são escolares, as cores não misturaram muito bem, mas você pode fazer na folha de chamex, que é muito melhor para estar desenhando. Aqui fizemos os dedinhos, aqui a perninha dele esquerda, aqui vamos fazendo os outros dedos dele. Aqui eu percebi que a perna dele ia ficar um pouquinho pequena, então o que eu fiz? Eu aumentei um pouquinho, fiz ali as costas, vamos fazer aqui o dedo. E lembrando que a pintura das mãos dele ali, que vocês podem ver, meio alaranjada, a gente vai estar fazendo com lápis de cor. Aqui eu vou fazendo com um lápis, a caudinha dele, né? Vamos estar fechando, como falei, a gente fez só um esqueletozinho bem simplesinho. Aí aqui agora vamos fazer aquele cabelinho, né, que ele tem lá em cima. Vamos fazer um cabelinho aqui, seguindo a referência que a gente fez, seguindo o esqueletozinho que a gente fez com a lapiseira. Aqui a gente faz tipo um Vzinho e aquele pauzinho ali que a gente fez como referência. Vamos estar terminando ele aqui agora, fazendo o pauzinho. O pauzinho ficou um pouquinho maiorzinho, mas não tem problema. Aqui agora, vamos seguir a referência da cabeça que eu falei para vocês. O famoso esboço. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar alinhar as orelhas aqui para tentar fazer a boca, ó. Alinhamos ali, vamos fazer o círculo da boquinha dele, o narizinho e a boquinha. Fizemos a boca, agora a gente tem que fazer aquele detalhe ali como se fosse uma olheira, né? Aqui a olheira ali, esse detalhezinho dele, ele tem quase os mesmos detalhes do Sobol. Aqui fazemos o círculozinho. O Grookey eu achei bem simples o formato de fazer o olho dele é bem fácil, eu acho que não vai ter erro. Claro que todo desenho, a parte mais difícil é o olho, né? Você tem que fazer os dois iguais, quando é o olho aberto. Aqui fizemos o detalhe do olho, terminamos praticamente com um lápis. Aqui eu percebi que a orelha estava um pouquinho fora do layout ali certinho, aí eu tentei consertar. Aí agora pegamos a caneta que eu utilizo, Unipin, da marca Unipin, tinta Nanquim, e ela é ponta 0.8. Você pode usar caneta escolar normal, ou então se você quiser comprar uma dessa daí, você pode comprar uma com 0.4, a espessura do tamanho. Eu uso essa daqui porque a minha 0.4 acabou a tinta, eu desenhava muito com ela, provavelmente acabou e eu não tinha voltado a desenhar, estou voltando agora trazendo esses vídeos para vocês. Aqui o dedinho dele com a caneta, e vocês podem ver que essa ponta aí ela ainda é um pouco grossa, então a 0.4 é ideal para você estar fazendo esses desenhos. Terminamos aqui o traço, ó. Lembrando que esses detalhes em círculo é bom você fazer ele todo de uma vez sem parar, para não dar erro no desenho, para o desenho não ficar muito feio, ó. Viram só? Fizemos o círculo ali, aqui agora o detalhe do olho, fizemos o círculo ali de novo. Vocês podem ver que quando eu faço o círculo, eu não tento parar o traço, eu tento continuar. Aqui a borracha que eu uso é a borracha da Faber-Castell, ela é bem macia, ela acho que é uns 4, 5 reais. Tem tempo que eu não compro ela, porque quando eu comprei umas 3 de vez. Ela acaba muito rápido, porém como eu não gosto de usar essas borrachas de escolar,
essas borrachas eu não gosto muito, então eu prefiro de usar essas bacia, que é bem melhor, bem macinha. Ali a gente fez o detalhe com cinza e agora o ouro dele por dentro a gente vai estar fazendo com preto, para estar deixando aí um detalhe mais bonitinho, né? Para tentar reproduzir aí a cor certinha. Aí esse detalhe da mão, ó, que eu falei para vocês, a gente vai fazer com canela. A gente vai fazer aqui as linhas primeiro, a referência, né, no caso, e a gente vai estar fazendo aqui com canela. Ali a gente esqueceu de fazer uma sombrazinha para passar antes de passar o canela. Vou fazer aqui com preto, bem de leve, pretinho aqui bem de leve, a gente está passando canela. Passamos o preto, agora a gente quer fazer com canela. Mas você não tem canela, não tem problema, faz com marrom, que o canela ela vem muito na caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 48 cores. Aqui o canela é uma cor bem utilizada, né? Nesse caso aqui, o canela, a gente vai estar fazendo ele como se fosse uma camada, tá, galera? A gente sempre vai trabalhar as cores com camadas, ou seja, camada, você faz uma cor, vem com outra cor por cima. Ali eu percebi que tem um tonzinho de laranja, o que eu fiz? Passei o canela, depois a gente vai passar o laranja por cima, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos passar o laranja por cima, até porque a misturas de camadas, a gente tampa essas bolinhas brancas que fica no desenho. Só que importante, como eu falei, essa folha é 180 gramas, uma folha aí mais para desenho profissional, porém eu estou utilizando muito lápis de cor escolar, que não é indicado para esse tipo de folha. Ele não pinta muito bem. O indicado dessa folha aí é você pintar com lápis de cor profissional. Vou fazer os outros vídeos com folha de Chamex normal, para vocês terem uma noção mais ou menos. Aqui eu vou estar usando um cinza. Eu esqueci de fazer uma sombra aqui embaixo, ó, com marrom, mas estou fazendo ali agora. Aí aqui agora, galera, eu vou estar utilizando esse cinza. Esse cinza aí é da Faber-Castell já profissional, que eu falei para vocês. Ele é como se fosse um giz de cera em lápis de cor. Eu gosto muito desses lápis de cor. Eles são muito caros. Eu provavelmente vou comprar mais deles no futuro. Posso estar fazendo para vocês aí um unboxing dele. É muito bom esses lápis de cor. Aqui eu estou utilizando ele porque ele já está acabando e porque ele também é bom. Ele tem duas coisas boas. Ele pega em qualquer papel perfeitamente bem e para misturar a cor ele também é muito bom. Aqui eu esqueci novamente de fazer a sombra ali do braço dele com o marrom. A sombra, para você deixar o desenho mais vivo, é indicado você fazer a sombra. Se você não quer fazer com sombra, tá tranquilo, você pode pintar do jeito que você achar melhor. Mas aqui a gente vai estar reproduzindo aí o desenho, que é a referência que vocês podem ver aí em cima do vídeo. Porém, a referência ela é uma pintura digital, então não vai ficar 100% idêntica, mas aí é para vocês terem uma noção mais ou menos. Aqui novamente o cinza. E uma coisa importante que eu não falei para vocês sobre o cinza, que ele você pode estar utilizando em qualquer desenho que tenha uma cor clara, ou seja, você vai usar aí um amarelo, um verde, no caso aqui do Brook, a gente pode estar fazendo ele com o cinza. Aí aqui a gente vai fazer os detalhes de marrom novamente com camadas. O certo é você fazer uma cor escura, depois uma cor clara. Aqui eu fiz inverso, eu fiz com o canela, a orelha, o rabo dele e o pauzinho lá, para depois passar o marrom por cima. Ó, tô passando aqui o canela, né? Só para dar aquela mistureba de cor. E agora a gente vai passar o marrom. Passei o marrom, fiz aqui inverso, né? Porque eu queria ter o tom de marrom por cima, porque o marrom é uma cor mais escura. Mas aí você pode fazer do padrão que você achar melhor. Primeiro o marrom, depois o canela. Eu optei de fazer com o marrom por cima, só para dar aquela misturinha mesmo e tampar esses espacinhos em branco que fica no desenho. Como a folha, como eu falei também, não é uma folha muito boa para usar esses lápis de cor, ainda fica algumas imperfeições. Mas vamos lá, continuando com o marrom. Toma aí, ó, finalizamos praticamente o marrom. Agora a gente vai estar fazendo uma parte da olheira, da parte de dentro. Ó, a gente vai estar utilizando aqui o verde claro. Vou estar passando aqui ele bem de levinho, lembrando que a olheira dele ali, ela lembra um verde abacate, né? Porém um verde abacate um pouco mais forte. O verde abacate tem uma cor aí muito forte, mas ali ele é forte, mas um pouquinho mais claro. Aí aqui nesse caso a gente não temos a cor, não tem problema. Eu vou usar o amarelo agora por cima. Neste caso aqui, você pode usar o amarelo bem de levinho. Só que eu
preferi fazer com amarelo mais forte, para deixar aí o desenho com a olheira dele mais viva. Aí isso aí é para mim como se fosse uma olheira, né? Aí ele ficou um pouquinho mais vivo. Como eu falei, a referência é um desenho digital, então nem sempre você vai fazer 100% do desenho digital. Aí fizemos, o que a gente vai fazer agora? Vamos pintar o corpo dele de verde claro novamente. O mesmo verde que a gente utilizou na olheira, que é ali onde está o olhinho dele, ó. A gente vai passar ele agora. Lembrando que você pode estar fazendo aí o teste, né, antes de pintar em outra folha, para ver se a cor vai ficar boa, né? Aqui a gente fez bem devagarzinho. Lembrando que a gente sempre vai fazer camada, tá, gente? Sempre quando você for pintar, você vai fazer pelo menos aí umas 2 camadas. Aí aqui a gente vai passar por cima, como eu falei, o desenho claro, neste caso aqui, o verde é um verde mais clarinho, a referência dele. A gente usou um cinza. Como a gente usou um cinza, a gente vai pintar a sombra, né? Com cinza a gente vai pintar bem de levinho. Como vocês podem ver, o cinza ali não misturou bem, porque não é o mesmo lápis de cor, né? O cinza é um lápis de cor profissional e esse aqui é um lápis de cor escolar. Mas não tem problema, este cinza ele mistura muito bem. A gente percebeu que ficou lá muitos detalhes em branco, a gente pode pintar mais forte em cima dele, porque ele aí é uma cor bem melhor. É uma cor bem profissional, como falei, né? Esse cinza. E a gente pode pintar ele por cima um pouquinho mais forte, que vai ficar mais bonito. Se fosse um cinza escolar, ia ficar bem mais simplesinho. Mas esse cinza aí eu gosto muito desses lápis de cor da Faber-Castell, né? É por isso que eu quero comprar eles novamente. Aqui a gente misturou, a gente vai pintando um pouquinho mais forte novamente, ó. Como falei, para você fazer um desenho aí 90% perfeito, você tem que fazer camadas. Aqui a gente fez camada com a mesma cor. Dificilmente você vai fazer camada com a mesma cor. A gente passou verde e verde por cima. Aí ficou o resultado final, o Grook, nosso desenho. Como eu falei, não ficou 100% porque a referência é digital. Mas eu gostei. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhem, se inscrevam. E até a próxima, treinadores. Tchau!